Ô, Collor, você sempre quis ser político, a sua família é de político. Mas em algum momento você pensou em não ser político ou você sempre quis ser? Eu nunca quis ser político, nunca quis ser político. A minha vocação, para que você tenha uma ideia, né, a minha vocação, que eu achava que seria a minha vocação, era a vida religiosa. Eu, quando tinha 16 anos de idade, eu cheguei para o meu pai e pedi a ele permissão para eu entrar num seminário, que eu queria seguir a vida religiosa. Eu sempre estudei em colégio interno religioso. E aí o meu pai estava lendo, ele lia andando, né, para lá e para cá, lendo. Aí ele abaixou o óculos e perguntou para mim: que idade você tem? Eu falei: 16 anos. Ele disse: quando você tiver 18 anos, a gente conversa. Quando eu completei 17 anos, ele me tirou da escola onde eu estudava, no Rio, a vida foi no Rio, e me levou para Brasília, para estudar numa escola, a primeira escola do Brasil, e ensino integral, que havia sido fundada pelo professor Darcy Ribeiro, o grande Darcy Ribeiro. Era um colégio misto, era um colégio com uma didática completamente diferente, e ao meu pai me levar para Brasília, isso mudou totalmente a minha vida. Eu deixei de lado o que eu achava fosse uma vocação religiosa e ingressei fazendo política estudantil, né? O que te atraiu na política? Bom, em primeiro lugar, o que atrai na política é o fato de você poder conviver com as pessoas e poder, dependendo da função que você exerça, fazer com que as coisas aconteçam, realizar sonhos de pessoas, realizar e atenuar as dificuldades pelas que as pessoas passam, né? Isso eu digo no caso de prefeito, que foi o primeiro cargo que eu ocupei na política, foi de prefeito de Maceió, e foi o que eu mais me afeiçoei, porque foi uma experiência extraordinária. Depois fui deputado federal, depois fui governador, depois presidente da República, depois senador, né? Então, para quem não queria entrar na política como eu acabei saindo de prefeito para presidente da República, passando por deputado federal e governador em 10 anos. Em 1979 eu assumi a prefeitura de Maceió, em 1989 eu estava sendo eleito presidente da República, o mais jovem presidente do Brasil e das Américas. Ninguém esperava que um político de Maceió, jovem, com 40 anos, virasse Você foi o presidente mais novo da história do Brasil e foi também o primeiro presidente depois da reabertura democrática. Ninguém esperava por isso. Você esperava? Eu nunca imaginava poder ser candidato a presidente da República, mas quando eu estava no governo de Alagoas, pela notoriedade que a minha administração, à frente do governo de Alagoas, ganhou no nível nacional, no plano nacional, e os diversos convites que eu recebia para participar de debates em faculdades, universidades, associações de classe, sindicatos, enfim, em todo o Brasil, eu comecei a perceber que havia uma grande curiosidade em torno do meu nome, em torno do que eu estava realizando como modernização no estado de Alagoas. E aí eu percebi que essa modernização poderia ser também encaixada no Brasil, que estava um país muito fechado naquela época, um país inteiramente ensimesmado, né, dentro de si próprio, sem abertura comercial, enfim, sem abertura ao restante do mundo. Então eu percebi que havia então um espaço naquela disputa presidencial que se avizinhava, de que esse espaço eu poderia ocupar com os temas que eu estava levando adiante no governo de Alagoas. E aí é que eu decidi ser candidato. Eu assumi o governo de Alagoas em 1987, em março, e eu decidi ser candidato a presidente da República em março de 1989. Agora, eu me lembro que a eleição de 89, eu era moleque, eu tinha 9 para 10 anos. Eu acho que foi a eleição mais maluca da história do Brasil, porque a gente tinha 20 candidatos. 22. Eu lembro muito bem, e isso numa época antes da internet, ou seja, tudo acontecia na TV e no rádio. Eu lembro que a minha formação política foi meu pai que me deu. Eu lembro que meu pai pegou todos os adesivos de todos os candidatos e colou no fusquinha dele e ficava andando por aí. Virou uma guerra de adesivo.
Eu lembro que meu pai ia na urna lá, pegou a urna desse tamanho, xingou todo mundo. Xingou você, viu? Xingou o Lula, xingou o Enéas, falou, eu não vou votar em ninguém. E aí, essa é a minha formação política. Mas tínhamos 22 candidatos, era muita gente. No meio de 22 candidatos, quem você considerava que era o seu principal adversário? Eu achava que o principal adversário seria um dos dois. Seria ou o governador Brizola ou o presidente Lula, então o candidato Lula. Eu achava que um dos dois é com quem eu estaria disputando o segundo turno.